Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Bom, fomos eliminados aí, né, ontem, hoje é sexta-feira, mas Xande, não deixa esse assunto pra lá, já passou. Não passou não, irmão. Passou não, porque dói. Mas era esperado do Flamengo esse ano ser eliminado da Copa do Brasil, não era o que nós pretendíamos, né? Isso daí já foi posto desde o início. Mas aquela questão, né? A gente sempre acha que a gente pode disputar tudo. Renato Gaúcho dizia, né? Quem quer tudo não ganha nada. Mas aquela questão, o Flamengo montou uma baita equipe, né? Um baita elenco para poder disputar. E eu vou ser sincero, eu não levo muita fé na Libertadores não, porque o Flamengo passou lá em uma péssima colocação, vai disputar praticamente todos os jogos fora de casa, né? E já começa agora na próxima semana com o Internacional, o primeiro jogo no Maracanã, o segundo jogo vai ser no Beira-Rio, e vamos ver, né? Não sei. Muito bem, pessoal, então vamos tentar entender o que aconteceu aí com o Flamengo, né, para poder a gente ver, né, em si. Mas antes disso, deixa o seu like, se inscreva no canal e ajuda o Xande a crescer. O primeiro quesito que a gente pode destacar nessa questão, não só da eliminação aí da Copa do Brasil, da Galinha Mineira, mas também são as contratações que foram tardias, né? Eu sei que a janela abriu agora, o Flamengo já fez a janela logo no início, uma boa janela, inclusive, entre aspas, e isso me causa preocupação. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso. Eu tenho muito medo desses times galácticos no Flamengo. O Flamengo já teve outros times galácticos e não deram certo, né? Eu tenho medo. Eu sempre estou falando aqui, eu gosto de time mesclado com a base. Olha os meninos da base, mas os caras não estão olhando para os meninos da base. Então o Flamengo, ele fez aí algumas contratações, em tese, no papel interessante, que foi o Saul, né? Saul Niguez, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal. O Carrascal não conseguiu nem ficar inscrito para as oitavas do Brasil, porque embrólios aí com documentação e muitas outras coisas, né? O Saul, Emerson Royal e Samuel Lino ficaram no banco no jogo de ida, devido ao pouco tempo de treinamento com o grupo. Eles não tinham condições de ser titulares. O atacante, por exemplo, teve apenas um dia de preparação para aquele jogo, né? E aí o senhor Boto, ele disse, né? Às vezes as coisas demoram um pouco para mais do que a torcida quer. Peço desculpas à torcida, temos ideias fixas e, enquanto for possível, ter os jogadores que queremos, vamos atrás disso. Isso Boto, com aquele sotaque lá português que ele tem. Bom, o segundo ponto aí dessa eliminação passa também por uma questão que Felipe Luiz optou porque, como eu disse, na Copa do Brasil não era prioridade para o Flamengo. Então o técnico Felipe Luiz, né, levou ao campo uma escalação sem Jorginho e Arrascaeta. Isso no primeiro jogo, no jogo de ida, que foi no Maracanã, né, o primeiro jogo das oitavas de final. E com isso, né, enfraqueceu o meio campo. Por quê? Porque sem a visão e a qualidade de saída de bola de Jorginho e o poder de decisão do Arrascaeta, isso quebrou o time, né? E o técnico Felipe Luiz escolheu, né, para Matheus Gonçalves para o lugar do Arrasca, né, e para começar a jogar. Mas infelizmente o Matheus Gonçalves não conseguiu render. Matheus Gonçalves, ele é interessante, ele rende muito bem na base, mas quando ele chega nos profissionais ele dá meio que uma subida, né? Outro ponto que eu quero destacar com vocês é a questão do Luiz Araújo nessa formação aí que o técnico Felipe Luiz fez. Por quê? Ele foi muito bem no jogo, inclusive, né? Mas só que ele atuou praticamente toda a partida do lado esquerdo, enquanto que o Plata, que foi escolhido para ficar na direita, né? Botou ele pela esquerda e o Plata pela direita. E com isso, né, o Luiz Araújo, ele rende bem melhor pelo lado direito.
E o Flamengo perdeu força, perdeu muita força com esse reposicionamento aí do Felipe Luiz. Inclusive, o Felipe Luiz falou sobre isso, abre aspas para o Felipe Luiz, né? Ele disse: acredito que o melhor lugar dele, quer dizer, do Luiz Araújo, seja na direita. Mas hoje eu queria deixar o Matheus Gonçalves ali pelo drible que ele tem. Ele é jogador de 1 contra 1. Com esses encaixes, essas marcações individuais, ele é capaz de tirar o jogo de cima. E sempre pensando que o Luiz Araújo é letal e um finalizador nato, para quando a bola chegasse dentro da área, ele pudesse fazer o gol. No mesmo jeito que ele jogou outros jogos e fez gols e deu assistência do lado esquerdo. Sei que o jogo em si dele não é beneficiado, mas a fase de finalização dele ali. Muito bem. E vamos lá. O outro erro aí que levou a nossa eliminação foi aquele erro patético do Léo Pereira, do Léo Ortiz, do Rossi, né? Não foi só do Léo Pereira, foi porque fez a graça, né? Mas os outros também cooperaram, né? Então aquele gol que o Flamengo sofreu do Atlético Mineiro no Maracanã, ele saiu de quê? Ele saiu de um erro individual do senhor Léo Pereira. Individual dele, porque começou com ele, mas também estavam cheios de graça ali, né? Enfim. Isso foi quando? Na segunda etapa, no segundo tempo, né? O zagueiro foi iniciar a saída de bola na área do Flamengo e tentou um passe para quem? Para o Léo Ortiz. E com isso o Coelho, que estava ligado, estava esperto, né? E estava bem posicionado, conseguiu interceptar e recuperou a bola para a Galinha. E o Coelho chutou e Rossi não conseguiu defender. Meus amigos, é isso aí. Vamos lá. Outro erro aí que a gente pode destacar aí também, né, foi o gol perdido por Pedro na Arena MRV. Eu até falei ontem, no vídeo de ontem, sobre esse gol, né? O Flamengo ele tinha aberto o placar com o Cebolinha aos 20 minutos do primeiro tempo, e aos 46 Pedro desperdiçou, né, uma excelente chance que poderia ter ampliado o placar. Ayrton Lucas bateu falta na área, ele Ortiz ajeitou para Pedro. Pedro, né, ainda girou, estava livre, girou, né, mas o chute saiu por cima do gol, ele botou muita força e o chute subiu. Outro erro que a gente pode também destacar é o gol perdido pelo Wallace Ian, isso já no segundo tempo, né? O Wallace Ian perdeu essa chance praticamente sem goleiro, quando aos 36 minutos Saul cruzou na área para Samuel Lino, que também fez um péssimo jogo, que chutou por baixo. A bola explodiu na zaga e sobrou para quem? Para o Wallace Ian, na segunda trave. Ele estava sozinho, o Emerson estava caído e ele cabeceou para fora. Meus amigos, ali foi um gol feito. E o último erro que eu quero destacar com vocês aí foi a ordem de batedores do Flamengo, que estava Arrascaeta, Jorginho, Saul, Samuel Lino e o Wallace Ian, sendo que os primeiros 3 converteram, ou seja, Arrasca, Jorginho e Saul converteram, e o Saul, né, e o Wallace Ian perderam, né? O Saul foi defendido pelo goleiro do Atlético e o Wallace Ian uniu a bola. Pessoal, muita gente criticando o Wallace Ian, muita gente vendo hoje na internet aí o pessoal criticando, hoje não, ontem. Mas só que é o seguinte, como eu falei ontem no vídeo, retorno meu posicionamento. Teve personalidade, não fugiu. Quando botaram o nome dele, falaram: não, professor, põe o outro, não, vou lá e bato, né? Tudo bem, errou em colocar, talvez como último. Poderia ter posto ali o Ayrton Lucas, Léo Pereira, Léo Ortiz, né? Tinha gente ali, né, mais qualificado, mas não vamos dizer qualificado, tinha gente ali que uma armadura para poder bater, o próprio Varela, para poder bater aquele pênalti ali. Mas colocou o menino não fugiu. Acontece. Messi já errou, Cristiano Ronaldo já errou, Zico perdeu um pênalti em 1986 na Copa do Mundo, eu lembro como hoje, fomos desclassificados contra a França. Enfim, tanta gente já perdeu, por que a gente vai crucificar um menino? Não, de forma alguma, né? Se tiver que crucificar alguém, porque o pessoal fala: Wallace, tá certo. E o Samuel Lino, que é a contratação mais cara da história do Flamengo. De cara, na primeira chance para decidir alguma coisa, o cara perde.
Então vamos crucificar o Samuel Lino, que é o jogador mais experiente, já passou pela Europa, a contratação mais cara do Flamengo, né? O cara que, pô, tem muito mais rodagem do que o Wallace. Não, vamos crucificar o Wallace. Tá errado, gente, tá errado, né? E eu vou te falar uma coisa sobre o senhor Samuel Lino. Estreou muito bem naquele jogo contra o Atlético Mineiro, fez uma fumaça danada, só fez fumaça, mas tudo bem. Aí botou brilho nos nossos olhos, depois apagou. Não vi mais o cara. O jogo agora mesmo sumiu. Errou tudo, né? E aí faz me lembrar quem? Vitinho. Lembra do Vitinho? Contratação mais cara do Flamengo. Vitinho. Cara, e Vitinho foi, com todo respeito ao Vitinho, uma porcaria. Ninguém aguentava mais o Vitinho no Flamengo. A verdade é essa. E a contratação mais cara. Então eu acho que, sabe, o pessoal pega muito no pé, o pessoal... Eu, por outro lado, sempre falo aqui, gente, eu não pagaria esse dinheiro no Samuel Lino. Vamos na base. Tem os moleques da base aí, os moleques apresentam, podem apresentar aí soluções, mas não, vamos gastar rios e cubos de dinheiro para trazer jogadores que chegam no Flamengo e acabam não rendendo aquilo que deveriam render. Exemplo, Cebolinha. O Cebolinha onde jogou bem, jogou. Mas eu tenho certeza que você criticou o Cebolinha, eu critiquei. Quando eu vi a escalação Cebolinha, eu critiquei. Eu tenho certeza que você também criticou. Então, é isso, pessoal. Daí são os pontos que eu queria pontuar com você aí da desclassificação do Flamengo da Copa do Brasil, vida que segue, né? Amanhã teremos aí jogo aí pelo Brasileiro, aí eu quero ver. Porque se empatar e perder pro Mirassol, meu irmão, aí a coisa vai começar a ficar difícil. Porque a nossa meta era o quê? Era Brasileirão e tinha depois até Libertadores como segundo plano. E agora? Vai ser o quê? Então é isso aí. Bem, amigos, se você ficou até aqui é porque você gostou, e se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e ajuda o Xande a crescer. Fui!